Então, ela me conhece. Ela assistiu a primeira por isso que eu entendi. Ele, vai aparecer minha franja? Ah, muito ok. Ele tá falando que mata. Você tá gravando? Vai lá ver, fale. Não. Ó. Fala, velho. Ai, que viado. Ele quer chamar atenção, gente. Você quer tirar que foto? Coloca não. Olha o lado retardado da sala. O lado retardado da sala. Hã? O lado retardado da sala. Tá, né? Cadê? Não, não tem só eu não. Tá? Ah! Cadê você? Cadê eu e a Lari? Tem eu e a Lari. Como é o seu pedido? Oh my gosh. Eu sou o pai dela. Vai, deu seu depoimento de vida. Responsabilidade. É. Tem que dar um depoimento Eu pra não ela, posso tá? ver, né? Achou. Ai, mas ele é bom. Tá. Larissa, minha amiguinha. Larissa! Errou! Já me é filha, né? Então, vai. Você é minha filha, eu quero ter muito. Eu sou minha filha. Nossa. Agora você vai poder deixar ele. Agora o Pedro. Vai que Vai, Pedro, fala pra mim, faz. É pra mim. Tira a mão da frente do você. É a Maria. Amarela. É a Maria. E rosa. É rosa. É, rosa. Bonito. Eu vou testar. Trouxa. Vai aparecer lá. Hã? Vai aparecer lá. vocês são do mal, vocês não me dão butterfly. Você não vai ganhar a lagartinha porque a lagartinha é muito linda. Se você ganhar a lagartinha, você vai gastar a calma. Olha ali. Olha ali. Vamos cantar do Estudante da Batata Doce? Vai, 1, 2, 3. Doce de batata doce. É o doce de batata doce, que é o doce super doce de batata doce. Eu não lembro. Natália Solidário. Bem na hora, certinho, mano. Vai, doido. Vai. Bola. Bola. Dá pra tirar uma foto depois. Ó, tem que filmar. Ó, tem que filmar as menininhas mais legais da sala. Vai, pô, dá um alôzinho aí. É pra uma festa, senhora. Ó, essa menininha aqui é muito gordinha. Essa aqui é a gordinha mais legalzinha. Eita. Então, vamos voltar pra cá. Sai do meu lugar, moleque. Menininho lindo. Menininho lindo. Pedrinho. Toma, agora com você. Não foi subir não, né? Vai. Não, Vai dar tchau todo mundo. Dá tchau. 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 Tem, é o doce mais doce.